Após estes procedimentos, foram calculados os resultados. Inicialmente, foi feita a determinação da massa real de ácido acético na fase 1. Para isso, utilizou-se a equação número de mols de titulado igual ao número de mols de titulante, partindo da relação de massa sobre massa molar do ácido acético igual à concentração versus volume do NaOH, sendo os valores de massa molar e concentração do NaOH pré-determinados. O volume de NaOH foi utilizado de acordo com cada titulação e assim determinou-se a massa real. Esse mesmo procedimento foi aplicado para o cálculo da massa real de ácido acético na fase 2. Em seguida, foi feita a determinação das frações de ácido acético na fase 1 e na fase 2. De acordo com a massa real do ácido acético da fase 1 e da fase 2, que já foram pré-calculadas, foi determinado a fração do ácido acético em cada uma dessas fases, por meio da relação de massa real sobre a massa total, sendo a massa total igual a 10 gramas. Assim, foi encontrado o valor de fração do ácido acético na fase 1 e os valores de fração do ácido acético na fase 2. Em seguida, foram determinadas as frações de ácido acético tanto na fase 1 quanto na fase 2. Partindo dos valores de massa real que foram calculados, foi determinada a fração de ácido acético em cada uma das fases, a partir da relação de massa real sobre massa total, sendo a massa total igual a 10 gramas. Assim, determinou-se os valores de fração do ácido na fase 1 e na fase 2. Então, para a determinação das frações do acetato de etila, pelo método binodal, utilizou-se essas frações de ácido acético já determinadas na fase 1 e na fase 2, e substituiu-se esses valores no lugar da variável y na equação polinomial, para assim encontrar na variável x os valores de fração do acetato de etila para a fase 1 e para a fase 2. Em seguida, para a determinação das composições, utilizou-se o conceito de fração mássica total, que sabemos que é a soma das frações mássicas de cada componente presente na mistura. Sendo assim, a fração mássica total é dada pela soma da fração de ácido acético mais a fração do acetato de etila mais a fração de água presente. Substituímos, então, os valores de fração do ácido acético e os valores de fração do acetato de etila, fazendo a diferença para um total de 1, obtivemos os valores de fração mássica da água presente em cada fase. Assim, observou-se que a fase 1 é rica em água, por isso é a fase aquosa, e a fase 2 é rica em acetato de etila, por isso chamada de fase orgânica. Foi feita, então, a determinação das linhas de amarração e da curva binodal experimental. Primeiramente, foi feito a partir do software Orange 1.8 a construção da curva binodal, observada em preto, e das linhas de amarração observadas em azul, com os valores experimentais. Em seguida, foi feita a construção no software Aspen, observando a curva binodal em preto e as linhas de amarração em diferentes cores. A partir da determinação das linhas de amarração e da curva binodal, é possível observar que estas possuem comportamento semelhante. No Orange, as inclinações são mais suaves e o comportamento é decrescente no sentido do ácido acético. No Aspen, a curva teórica tem um perfil parabólico com uma amplitude maior para a direita. Além disso, é possível observar que existe mais soluto no extrato, a fase orgânica, do que no rafinado, a fase aquosa,
como esperado, de acordo com a literatura. O solvente é capaz, assim, de extrair o soluto da fase aquosa, pois este tem preferência pelo solvente e mais afinidade com ele.